A paz eterna a todos, irmãos. Estamos aqui de novo mais uma vez para trazer a verdade, divulgar a verdade do eterno aí, que está sendo distorcida aí por vários irmãos aí, os desinformantes, né? A desinformação da informação. Então, o eterno de tempos em tempos ele ergue os seus para estar revelando a verdade dele, que ele não vai deixar obscura. Ele não age de segredo com o seu povo, ele não vai deixar nada em segredo. Não há nada em segredo que não possa ser revelado na luz do dia. Assim diz a palavra dele. Então, o que eu quero estar trazendo para vocês aí, irmãos, primeiramente, peço que vocês entendam sobre o assunto que eu vou trazer aqui, que é assim, ó, estão pregando aí, que pregam, as denominações pregam, os irmãos pregos aí, pregam isso, desculpa. Então eles pregam que eles pregam a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles pregam que os três são um só. Então eles pregam o Pai, eles pregam o Filho e eles pregam o Espírito Santo. Depois eles pegam esses três, unem ele e faz um só. Então é tudo um Criador. Então o Filho é o Criador, o Espírito é o Criador, o Pai é o Criador. Então quando o Pai criou o céu e a terra, todo o mundo inteiro, estavam os três lá, estavam os três lá criando. É isso que é pregado. Só que as Escrituras nos prova totalmente ao contrário. Ela não mostra isso para nós. Ela mostra uma coisa totalmente ao contrário do que eles estão pregando. Então eu quero que fique bem claro aqui que é sobre isso que eu estou falando, que eles pregam aqui, no que eu vou passar, esse estudo que eu vou passar aqui, vai provar que o Filho não é o Criador e que esse Espírito Santo, ele é o próprio Eterno, ele não é a terceira pessoa. Então logo temos só dois, só o Pai e o Filho, só o Criador e a criação. Teve um tempo na era da eternidade que o Eterno era sozinho, o Criador era sozinho. Acho que desligou o microfone aqui, mas não tem problema, o áudio está bom. Então teve uma era da eternidade que o Eterno era sozinho, ele criou o Filho. Por que ele criou o Filho? Porque tem uma passagem que diz aqui assim, antes de eu começar o estudo, eu quero que vocês entendam o conteúdo do estudo, por isso que eu estou dando essa explicação. Então tem uma passagem que diz aqui, ó, se eu não me engano é em Jeremias ali ou Isaías, que diz assim, ó, que o Eterno, acho que é Miqueias, bom, não vou lembrar o livro agora, mas a passagem diz assim, ó, que o Eterno ele habita em luz inacessível. Sabe que é inacessível, ninguém pode acessar. Homem nunca viu e nem verá. Se ele afirma isso, se o próprio Eterno deu a inspiração dele para ele afirmar isso, quer dizer que ninguém pode ver o Eterno, ninguém suporta a glória do Eterno. A glória dele é tão grande, é tão forte, ser humano nenhum é capaz de suportar, e nem ninguém. Até os anjos não podem nem suportar a presença dele, se a gente for no estudo a fundo da Bíblia. Por quê? Porque as Escrituras revelam para nós que o Filho ele foi criado para ser o porta-voz do Pai. Ele é o porta-voz. Tipo, não tem esses presidentes aí que às vezes tem alguém representando ele lá, ele é como o porta-voz dele, é como se fosse o próprio presidente falando. Assim é o Filho, é como se fosse o próprio Filho, o Pai falando, porque ele é revestido da glória e poder do Pai. Porque só o Pai só pode se manifestar por ele, por isso que o Pai criou o Filho. Por isso que ele é a primícia de suas obras. Então, existe o Pai e o Filho que foi gerado. Ele diz, ele me gerou. Então, vou estar começando esse estudo aqui para estar provando, irmãos, para nós sair assim, ó, vocês sair da cegueira, do engano. Isso é engano. Isso não vai levar ninguém à salvação. Tá acreditando numa coisa errônea dessa, errada. Sabe, isso é um erro grande, tremendo. Eles também criam nisso. Mas o Criador, o Eterno e Alto dos Exércitos abriu meus olhos.
E ele está trazendo hoje eu aqui para estar abrindo. Ele, de certa forma, ele vai agir em quem for preciso que ele haja para abrir os olhos e saia da cegueira, pessoal. Então vamos lá, vamos começar o estudo aqui. O filho não pode ser adorado, começamos assim. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículo 8. Quem quiser acompanhar comigo aí, irmãos, eu vou estar nessa Bíblia aqui, ó, Jerusalém, tá? E também vou estar lendo alguma coisa aqui, ó, dessa Bíblia aqui, ó, da João Ferreira de Almeida, tá? Que é essa tradução aqui, que traduz o erro. Ela traduz expressamente o erro. E aqui vamos estar começando aqui em Mateus. Vamos estar começando a leitura aqui para nós estar passando isso tudo já. É Mateus. Deixa eu botar a luz mais aqui, então eu consigo fazer a leitura tranquilo. Vou dar para cá. Aí. Mateus 2, capítulo 2, versículo 8. Aí lá diz assim. Versículo 8. E enviando-se, então Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e procurai obter informações exatas a respeito do menino, e ao encontrá-lo, avisa-me, para que eu também vá homenageá-lo. Essa é a tradução de Jerusalém, da Bíblia de Jerusalém, tá? Para que eu possa homenageá-lo. Agora eu vou estar lendo na tradução de João Ferreira de Almeida aqui, traduz o erro, tá? Vou estar provando para você pela própria escritura. Aqui diz assim, ó. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisa-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Então quer dizer que nessa daqui ele foi adorar o Messias, e nessa da Jerusalém ele foi só homenagear, porque ele era o rei Herodes. Rei Herodes vai adorar alguém? Ah, beleza. Aqui é só o começo, queridos. Só o começo do engano. Nós vamos... Tá, não tem problema. Agora nós vamos estar lendo capítulo 8, versículo 2. Capítulo 8, versículo 2. Tem habilidade? Capítulo 8, versículo 2. Vamos lá. Para nós não fugir muito do raciocínio. Aqui diz assim, irmão. Quando de repente um leproso se aproximou e se prostou diante dele. Tradução Jerusalém, Escritura. Agora vamos na tradução de João Ferreira de Almeida. 8.2. É rapidinho, irmãos. Vamos sair da cegueira. Agora nós vamos entender a verdade, o mistério desse... Isso aí é um mistério, uma confusão. Trindade, o Filho é o Pai, o Criador. Isso aí não existe. A Escritura não mostra isso para nós. Isso é distorcido, leitura distorcida dos pastores. 8.2. Eis que um leproso,
tendo-se aproximado, adorou. Totalmente distorcido, queridos. Prostrar-se não é adorar. Como adorou? Se ele foi pedir para a cura, como é que está? Capítulo 9, versículo 18. Tudo em Mateus. Capítulo 9, versículo 18. Cada vez vai ficando mais rápido. Vamos embora. Enquanto Yahshua lhes falava sobre essas coisas, veio um chefe e prostou-se diante dele. Vamos ver o que João Ferreira de Almeida fala sobre isso. Certamente ele vai falar que prostrou, né? Ele vai falar adorou, quer ver? Ó? Enquanto essas coisas lhe diziam, eis que um chefe aproximando-se adorou. Umas coisas assim de... Vamos lá, 14:32. Podemos parar para não perder o raciocínio, irmãos. 14:32. Assim que subiam ao barco, os discípulos, o vento amanou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele. Vamos ver que João Ferreira de Almeida fala. 14:32. 14:32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram. Então é isso que eu quero estar mostrando para vocês, irmãos. Todas, isso daqui, ó, traduz erroneamente, totalmente errado, e é basicamente quase todos os irmãos, quase todos têm essa Bíblia aí, a João Ferreira de Almeida. Quase todos têm essa Bíblia aí em casa. Se tem alguma Bíblia, pode ser que essa daqui é capa preta, João Ferreira de Almeida. Capa preta, irmãos, olha só. Mas vamos lá. Por que eles gostam tanto do preto? Agora vamos para Marcos. Vou falar para vocês que o filho não pode ser adorado, só se prostravam diante dele, se prostravam, nunca adoraram. O filho não pode ser adorado. E quando um só apóstolo foi adorar, ele repreendeu. Isso vai ser provado aqui hoje. Eu vou ler, vou fazer essa leitura para vocês. Um só que foi adorar ele repreendeu. Marcos 5, 6. Capítulo 5, versículo 6. Ao ver Yahshua de longe, correu e prostou-se diante dele. Eu vou ler mais esse daqui na tradução João Ferreira de Almeida, e depois não vou ler mais porque a gente agora já sabe que todos que eu ler aqui que é prostou, aqui vai estar adorou, né? Então para nós não estar perdendo o raciocínio, não estar vendo duas Bíblias, esse aqui eu fiz esse acompanhamento das duas, só para vocês entenderem que uma está traduzindo errado e a outra certo. Então é isso que a gente precisa, daí eu continuo o estudo só nessa daqui, ok? Então vamos lá. 5:6, né? Marcos 5:6. Quanto de longe viu Yahshua correu e adorou. Pronto. Aqui nós já temos a certeza que ali todos, em vez de se prostrar, se adoraram. Agora nós vamos lá assim, ó. Lucas 4:8. Lucas 4:8. Replicou-lhes Yahshua: está escrito, adorarás ao Iau, Criador, teu Criador, e só ele prestará culto. Então quer dizer que ele repreendeu só o Eterno, só o Criador, só o Iau dos Exércitos prestará culto e adoração. Só ele pode ser adorado. Ele falando aqui, Yahshua falando, Messias falando. Só o Pai pode ser adorado. Ele repreende. Eles pensam em adorar ele, ele já repreende. 1 Reis. Vamos lá em 1 Reis.
1 Reis, capítulo 1, versículo 16. Betsebe se inclinou e se prostrou diante do rei. Ok, a Betsebe, quem lê aí, quem viu essas novelas aí conhece a Betsebe aí. Ela foi a amante, primeiramente foi amante do rei Davi e depois ela se tornou mulher, né? Depois do perdão do Eterno se tornou mulher. Agora nós vamos ler em Crônicas para juntar essa leitura que eu fiz da Betsebe aqui, da Primeiras Reis, que ela se inclinou diante do rei, né? Se inclinou diante do rei. E agora eu vou ler Crônicas que vai fazer o encaixe para nós entender o que quer dizer a Betsebe se inclinar diante do rei, que a gente está estudando, que não pode ser adorado o Messias, né? Agora nós vamos entender o que quer dizer. Então, vamos lá em Crônicas, 1 Crônicas, 29, capítulo 29, versículo 24. Todos os oficiais, todos os heróis e até mesmo todos os filhos de Davi submeteram-se ao rei Salomão. O que ele quis dizer isso? A gente pode se inclinar e prestar homenagem. Tipo, eles prestavam homenagem, se inclinavam, reverenciavam ao rei, aos reis da época. E isso é só homenagem, prestar homenagem e reverência, né? Porque ele era rei, ele estava acima de toda a nação que ele regia, então o povo tinha que se inclinar e prestar homenagem a ele, reverência a ele. Então a Betsebe também, porque mesmo ela sendo casada com o rei Davi, ela tinha que prestar reverência ao rei, porque ele era o rei, ele era rei dela, entendeu? O rei do povo todo, então ela tinha que se prostrar. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que é o seguinte, quando você vai perguntar para o pastor, denominado pastor na igreja, o que ele te revela? Ô pastor, a pessoa ali na minha tradução está escrito se prostrou, mas tem outras traduções que está escrito adorou. O que quer dizer isso? Não, meu querido, adorar e se prostrar é a mesma coisa. Então quer dizer que todos esses chefes, todos esses aqui, sentou-se o trono e para reinar, tá? Todos os oficiais e todos os heróis e mesmo todos os filhos de Davi e adoraram, até os filhos adoraram o rei. Então quer dizer que todos estavam adorando o rei Davi, até a Betsebe estava adorando o rei Davi. Se prostrar e adorar é a mesma coisa, então todo mundo estava adorando o rei Davi também. Eu acho que não é isso, né? Eu acho que prostrar e adorar tem uma coisa bem diferente. É uma distância bem grande uma da outra. Se prostrou e adorou. Adorar é uma coisa, se prostrar é outra, bem diferente. Então é esse entendimento que vocês, essa é a clareza que o Eterno quer trazer para vocês diferenciar isso. Quando vocês for perguntar, o intitulado pastor falar assim: ô pastor, na minha tradução está escrito se prostrou, mas nessas traduções, né, algumas traduções está escrito adorou, e ele falar para vocês é a mesma coisa, aí você tem que sair disso, é engano. Você não, pastor, pelo que eu entendo, revelação que foi trazida a mim, prostrar e se adorar não tem nada a ver uma coisa com a outra. O senhor já viu o dicionário? Já procurou no dicionário? Já pesquisou o dicionário? Fez pesquisa? Eu acho que a revelação não está vindo a ele para ele saber isso. Porque se ele for procurar no dicionário, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entende? Então vamos continuar aqui o estudo aqui. Agora nós vamos lá para Apocalipse. Apocalipse. Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 8 e 9. Diz assim: eu e Alhana, João Batista, fui ouvinte e a testemunha ocular dessas coisas. Tendo-as ouvido e visto, prostei-me para adorar ao anjo
que me havia mostrado tais coisas. A revelação do Apocalipse. Né? Ele, porém, me impediu. Não, ele repreendeu. Não, o faças. Sou servo como tu e como teus irmãos, os profetas, e como aqueles que observam a palavra deste livro. É ao Criador que deves adorar. Apocalipse 19:10. Caí então aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faças, sou servo como tu e como tais irmãos, que têm o testemunho de Yahshua, o Messias, é o Criador que deves adorar. Com efeito, o espírito da profecia é o testemunho de Yahshua. Então aqui o que ele está dizendo aqui? Ele está explicando que o anjo que repreendeu ele, para ele não adorar, para ele adorar o Criador, que é ele deveria cultos e adoração, ele está aqui dizendo, explicando para nós que esse anjo era o Messias, era Yahshua Mashiach. Quer dizer bem claro que não era simples anjo, não, era o Messias que estava lá. Quer dizer que então, o que o Eterno ele quis trazer para nós com isso daqui? Ele quis provar, irmãos, que o filho não pode se adorar. Ele quis provar, é o filho que o Yohanan estava falando, é o filho que o João Batista estava falando, é o meu filho, ele não pode ser adorado. Entendeu? Então é isso que ele quis dizer para nós. Apocalipse capítulo 5, do 7 ao 14. Vou ter que ler tudo. Capítulo 5, do 7 ao 14. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro, cada um com uma citara e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, cantando um cântico novo. Digno és tu de receber o livro e de abrir seus selos, pois foste imolado e por teu sangue resgataste para o Criador homens de toda a tribo, língua, povos e nações. Dele fizeste para vosso Criador uma realeza de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. É tremendo isso aqui demais, irmãos. Então quer dizer que se o Cordeiro era o único digno de pegar o livro cujo estava na mão do que estava sentado ao trono, olha a revelação que o Eterno está trazendo para nós sobre isso, irmãos. Vocês conseguem entender isso? Ele está fazendo a separação clara, claríssima disso. Ele está deixando mais claro assim, mais claro que isso é impossível. Ele está dizendo, eu estou sentado ao trono e o meu filho está vindo receber o livro, porque só ele é digno de receber o livro. Está entendendo isso? Está entendendo a separação que ele deixou para nós bem clara aqui? Para ele de uma vez por todas, ele quer ali, por que ele deixou essa separação? Porque ele sempre quis deixar bem claro que ele é o Criador. Só ele é o soberano, ele é altíssimo. O Eterno sempre existiu. O Filho foi gerado e criado por ele. Então ele quis dizer, só o Filho pode pegar o livro da minha mão. Se ele está sentado ao trono e está segurando o livro, cujo só o Cordeiro foi imolado, morto, e pelo seu sangue resgatou povos, línguas e nações para ele. Então vamos continuar a leitura aqui. E ainda, em minha visão houve todo o clamor. Em minha visão ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos que circundavam o trono, os viventes e os anciões
Seu número era de milhões e milhares de milhares. Proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro imolado de receber o poder e a riqueza e sabedoria, a força, honra, glória e louvor. E ouvi toda a criatura do céu, na terra, sobre a terra, no mar e todos os seres que neles viviam proclamarem: aquele que está sentado no trono e o Cordeiro pertence o louvor, honra, glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os quatro viventes diziam: que assim seja, e os anciões se prostraram-se e adoraram o que estava sentado ao trono, queridos. Olha a revelação. Então só o Pai pode ser adorado, só o Pai. Quero que você esteja uma outra revelação que tenho para vocês aqui, é assim, ó. Aqui diz assim, ó: e quatro viventes diziam amém, mas na verdade esse amém também é corrompido, irmãos. É que assim seja para sempre, eternamente, e assim seja. Mas isso é uma coisa que eu posso estar fazendo um vídeo mais à frente, então não vamos interromper o nosso estudo, que é a separação da Trindade, transformando só em dois, que não é três, tirando essa divindade do Filho, porque ele é o Filho e o Pai é o Pai. Espero que esteja ficando claro para vocês, irmãos. Espero que essa revelação esteja sendo tremenda. Quem puder ficar até o final do vídeo, que fique. Quem não puder, que o Pai abençoe. Que um dia abra os olhos, né? Isso daqui é uma revelação, irmãos. Não é de mim, eu só estou lendo, não é de mim. Vamos lá agora em Miqueias 5:1. Capítulo 5, versículo 1. Isso aqui é tremendo. Essa aqui é tremenda. Espero que fique até o final aí, porque agora daqui para frente é só coisa tremenda. Revelação assim, ó, acima. Miqueias capítulo 5, versículo 1. E tu, Belém, Efratas, pequena, entre os clãs de Judá, e te sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos e de dias imemoráveis. O que ele quis dizer com isso, irmãos? Ele quis dizer que, vou até ler de novo, ó. A sua origem. O Eterno tem origem, irmãos. O Eterno não tem origem, ele sempre existiu. A sua origem são de tempos antigos e dias imemoráveis. Então ele quis dizer assim, ó, ele foi gerado. O Eterno tem origem, o Filho tem origem. A origem do Filho é o Pai. O Pai é a origem do Filho. Agora, quem é a origem do Pai? Se na Escritura que ele fala assim, ele não tinha por quem jurar. Não tem por quem jurar, eu juro por mim mesmo. Ele não tem porque o Filho tem. O Filho jura pelo Pai. Agora o Pai, ele não tem ninguém acima dele. Então, tipo, eu juro por mim mesmo. Né? Isso é tremendo demais, né? Vamos lá, vamos continuar. Provérbios 8:22. Isso daqui é muita revelação. Isso aqui é muito importante, irmãos. Quero que vocês reflitam isso que eu estou passando aqui, esse estudo aqui. É uma coisa muito importante, irmãos. Não é uma coisa assim de qualquer jeito. Não é só um ler, entendeu? É um entendimento, é uma revelação do Eterno para nós isso. Quem tem a capacidade de entender, que entenda, irmãos. Que saia do erro quanto antes. É isso que ele quer dizer para nós aqui. Ele revelando tudo isso, ele quis dizer isso. Ele quer dizer que para nós sair do erro, para nós sair do erro, da perdição e ir para a salvação. Começar a ver com clareza as coisas, a mentira que estão pregando para nós, para onde estão levando nós. Provérbios 8:22 diz assim, ó: e ao Criador, o Altíssimo, me criou. Isso daqui é a revelação, isso daqui é a inspiração do Messias, de Yahushua. Ele está esperando aqui
autor aqui do Provérbios para falar isso daqui. Olha só a revelação que ele deu para nós. Olha a revelação tremenda. Aqui dá a separação clara que o Pai é o Pai e o Filho é o Filho. Não existe Pai, Filho e Espírito Santo. Só o Pai e o Filho. O Espírito Santo é o próprio Pai. Quem é o Santo? É o Pai. Então o Espírito Santo é logo dele. E ao me criou primícia de suas obras, de seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui estabelecido, desde o princípio, antes da origem da terra. Quando os abismos não existiam, eu fui gerado. Quando não existiam os mananciais das águas, antes que as montanhas fossem implantadas, antes das colinas, eu fui gerado. Então ele está dizendo, eu fui gerado, pessoal. Eu não nasci do nada, eu não sou que nem o meu pai, eu não sou eterno, eu não sempre existi. Eu fui gerado, com todas as palavras que ele está dizendo para nós aqui. Isso aqui é revelação do Eterno, ele deixou aqui para nós entender isso, para nós sair desse erro. As Escrituras é para isso, irmãos, para nós ler e entender, para nós não seguir esses erros que vai levar nós para a perdição. Falando em palavras claras, diretamente para a boca do calabouço, para o inferno. Esse erro, nós seguindo esse erro que eles pregam, é para esse lugar que nós vamos, irmãos. Porque o Eterno está deixando bem claro aqui, para não seguir, para ir aqui, segue a mim. Ele ainda não havia feito a terra e as ervas, nem os primeiros elementos do mundo. Quando firmou os céus, lá estava eu. Quando traçava a abóbada sobre a face do abismo, quando condensava as nuvens no alto, quando se enchiam as fontes no abismo, quando punha um limite no mar e as águas não ultrapassavam os seus mandamentos, quando assentava o fundamento da terra, eu estava junto com ele como mestre de obra. Isso é uma revelação tremenda, irmãos. Ele era mestre de obra do Pai, porque a palavra do Pai, o Eterno, diz assim, tudo foi criado por intermédio dele, para ele. Por isso que ele era o mestre de obra do Pai. Você era o seu mestre de obra. Coisa linda, né? Isso aqui é tremendo demais, queridos. Seu mestre de obra. E eu era seu encanto todos os dias. Todo o tempo brincava em sua presença. Isso é muito tremendo, queridos. O filho brincava na presença do Pai. O filho brincava. Ele era como criança, irmãos. Como é que o filho pode ser o pai se ele brincava na presença do Pai? Ele era mestre de obra do Pai, ele foi gerado. O Pai foi gerado. Quem gerou o Pai? Quem gerou o Pai? Você tem que perguntar assim, quando um irmão desse, o titulado pastor desse, falar para vocês, não, é tudo junto. O verbo se fez filho, o filho fez carne, veio de lá, e o Criador, ele usa a palavra aí, mas eu não vou estar usando mais essas palavras, mas o Criador é o Filho é o Criador. Aí você tem que falar isso daqui, O Filho é o Criador, tá bom. Só que a palavra do Criador, do Altíssimo, de Altos Exércitos, fala que o Filho foi gerado. Quem gerou o Pai? Pergunta para eles, o que eles vão te responder? O que você, irmão, vai me responder? Essa pergunta eu vou lançar, vou deixar como um desafio para ti, irmão, que diz isso, que prega isso. Ou que pregaram para você e agora você está passando adiante, sem conhecimento pleno da verdade, porque a palavra dele diz, é preciso que nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade. Por quê? Porque não é chegada inspiração em ti, irmão, não estou aqui, não quero ofender ninguém, mas o Pai, ele só dá inspiração para quem é os seus, para quem é dos seus, ele inspira. Uma simples leitura que tu faz todos os dias, que tu não consegue ter entendimento, eu leio um versículo, ou qualquer irmão que é inspirado, um versículo, um trechinho, já veio uma revelação tremenda sobre aquilo, porque o Pai nos dá revelação tremenda. Nós somos batizados no verdadeiro nome. Ele nos revelou isso, ele nos revela em sonho, em palavra.
na palavra dele, nas escrituras sagradas. Ele revela a verdade para nós. E para todos pode ser revelada a verdade. É só buscar a verdade. Não é que tem os escolhidos, tem um grupo escolhido, é preciso que entenda isso. Não estou dizendo aqui que eu sou um dos escolhidos, eu estou lutando para isso, estou buscando isso. Glória ao Pai, se for da vontade dele que eu seja, mas se eu não for, glória a Ele também. Mas eu estou buscando Ele, sem cessar. E essa é a vantagem dele, eu creio nisso. Então, quando eles disser para vocês, não, o Filho é o Criador, Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, é tudo um só. Aí você fala, tá, então quem gerou o Pai? Isso é um desafio para você, irmão. Quem gerou o Pai? Quem gerou? E ao me criou primícia de suas obras, seus feitos mais antigos. Quem criou o Pai? Se aqui ele está dizendo que ele criou o Filho, quem criou o Pai? Se é um só? Quem? Isso que eu preciso que alguém me responda isso. Alguém. Se algum irmão, algum pastor estiver vendo esse vídeo ou ver, me responde essa pergunta, esse desafio. Quem gerou o Pai? Eu sei que o Pai não foi gerado, queridos. O Pai sempre existiu. Houve uma era da eternidade que o Pai era só Ele. A luz do Eterno pairava no abismo da terra. Pairava. Então só Ele existiu, Ele criou o Filho. Vamos lá, em Provérbios 30, versículo 4. Aqui ele vai dizer claramente, aqui ele vai fazer a separação clara, que, eu vou ler aqui, daí vai ficar bem claro o que é. Quem subiu ao céu e de lá desceu? Quem recolheu o vento de mãos abertas? Quem amarrou o mar numa túnica? Quem fixou o limite do orbe? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? O filho é o Criador? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Ele está perguntando isso. O Eterno inspirou o autor que escreveu isso aqui. Inspirou ele, inspiração direta do Eterno. Inspirou ele e falou assim, ó. Qual é o meu nome e qual é o nome do meu filho? Espero que tenha ficado claro isso para vocês, irmãos. Isso daqui é uma revelação do Eterno. Uma revelação tremenda. Espero que tenha ficado claro a separação. Só existe o Pai e o Filho. E em momento algum, em nenhuma passagem, você vai ler escrito Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem isso na Bíblia, queridos. Não tem. Eu estou fazendo um estudo sobre batismo aqui. Sempre diz, tem que ser batizado o nome do Filho. Porque só o nome do Filho. Todas as passagens que diz sobre batismo, ele fala assim, ó, é preciso ser batizado o nome do Filho. Por que o nome do Filho? Porque o nome do Filho contém o nome do Pai. Então, se você sendo batizado o nome do Filho, está sendo batizado o nome do Pai também. Agora, Espírito Santo, sinto te informar que não tem, queridos. Não tem. Essa trindade aí sai fora dela, sai fora. A palavra do Eterno diz assim, ó, sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice do seu engano, dos seus erros, das suas obras. Se for cúmplice, aí o negócio fica mais embaixo. Vamos lá, Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ao 6. 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo... capítulo 2, do versículo 4 ao 6. Ela diz assim, ó. Pois tudo o que o Criador criou é bom, e nada é desprezível. Deixa eu ver se é esse daqui mesmo. E nada é desprezível, se tomando com ação de graças, porque é santificado pela palavra do Criador e pela oração. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom servidor do Yahshua Mashiach, nutrido
com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Isso é tremendo, irmão. Isso aqui quer dizer, está levando a verdade do Eterno. Quem leva a verdade do Eterno é nutrido da verdade dele, do amor dele, da paz dele. É revelação, é muita revelação, Senhor, que Ele quer trazer para vocês, irmãos, para nós, para mim. Eu estou lendo, a revelação está vindo a mim. Não estou, que nem eu sempre costumo falar, o estudo que eu passo aqui, que eu quero passar, é o Eterno que toca no meu coração. Hoje eu nem estava preparado para fazer um estudo. Eu estava ali lendo, fazendo estudo, não estava preparado para fazer um vídeo, uma live de estudo. Eu estava ali fazendo o meu estudo ali, daí li, fiz o estudo, fiz a separação, estou colhendo material para fazer o estudo. E dei um tempo ali, comecei a meditar, porque eu preciso dar um tempo para meditar sobre aquilo ali, comecei a raciocinar. E foi o Eterno tocando, comecei até a ouvir um louvor na minha mente. Comecei a ouvir um louvor na minha mente. Até fiquei meio pensando, será que tá tocando em algum lugar? Mas não, estava na minha mente tocando aquele louvor, assim, uma coisa sobrenatural. Então eu cheguei à conclusão, o Eterno começou a tocar no meu coração, assim, não, vou ter que lançar o estudo. Que eu fiz o estudo aqui, fiz um vídeo, mas não consegui lançar porque eu não consegui editar o vídeo. Eu estou trabalhando para tentar editar o vídeo para ele ficar bom, completo. Então não consegui editar. E daí eu vim e fiz vou fazer a live com o estudo. Aí depois eu vejo o que eu faço com a edição do vídeo. Eu quero terminar aqui, pessoal. Terminar o estudo só para não ficar muito longo. Então vamos ler lá continuar em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16. Aqui diz assim, ó. Que Yahshua mostrará no tempo estabelecido. O bendito é o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz, aqui ó, o que eu estava falando para vocês, ó, em Timóteo que diz isso, ó, habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A ele a honra, poder eterno, que assim seja. Então quer dizer que ele habita em luz inacessível, homem nenhum nunca viu e nem verá. Ninguém é capaz de suportar a glória do Eterno. A glória do Eterno é tremenda. Então não tem como alguém suportar isso. Eu vou estar lendo aqui mais uma passagem aqui em João. Quero ver o que João está revelando para nós aqui. Vamos lá. João capítulo 4, versículo 22 ao 24. Até marquei aqui. Em verdade te digo, não, isso daqui faz parte do estudo que eu estou elaborando, então não vou nem ler aqui. Pessoal, então irmãos, espero que tenha ficado bem claro esse estudo que eu passei aqui hoje para vocês. Que o Eterno tenha tocado de alguma forma o coração de vocês e que espero que tenha ficado bem claro, espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar aqui, que o Eterno quis revelar para vocês sair desse engano de trindade aí, de o filho é o pai é o filho. Isso aí é um erro tremendo. Então eu vou estar encerrando a live aí para não ficar o vídeo muito comprido.
E aí depois eu vou estar entrando nela de novo para estar falando outras coisas aí, daí eu vou estar só pincelando algumas coisas aqui. E daí, tipo, quem quiser ver esse vídeo vai poder ver tranquilamente, não vai ficar tão comprido, né? Que nem os outros que eu fiz aí. E daqui pra frente acho que eu vou estar fazendo isso, eu vou estar fazendo o estudo e encerrando e depois entrando de novo na live para estar interagindo com o povo e com o pessoal aí sobre o estudo que foi passado e sobre outras coisas também, dando uma pincelada geral aí no que é preciso ser revelado aí, porque eu gosto de estar conversando, estar interagindo com o povo. Então, é isso, irmão. Fique na paz do Eterno aí e fique online aí que eu já vou voltar já. Só para encerrar esse vídeo para não ficar muito comprido. Fique na paz.